como meu herdeiro. William assume agora os títulos escoceses que tanto significaram para mim. Em uma reviravolta chocante, o príncipe William assumiu o controle em Balmoral depois que o neto de Camila fez um insulto brutal dirigido ao jovem príncipe Luís. O que deveria ser um encontro real pacífico rapidamente se transformou em um tenso confronto familiar que, segundo fontes internas, deixou toda a família real atônita. À medida que as divisões internas da monarquia se aprofundam, muitos questionam se a reação dramática de William sinaliza uma grande mudança no poder real dentro dos muros do palácio. Mas o que exatamente desencadeou essa explosão e até onde ela pode chegar? Então, o que você acha? O príncipe William agiu corretamente após o insulto ao príncipe Louis, ou esse drama real está sendo exagerado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Para nos ajudar a criar mais vídeos e revelar os últimos acontecimentos da família real, inscreva-se no canal. O insulto de Balmoral. O que deveria ter sido um encontro real tranquilo e cuidadosamente organizado em Balmoral tomou um rumo muito diferente, tornando-se um momento que muitos membros da família real descrevem como um ponto de virada dentro da monarquia. O dia começou como qualquer outro retiro real privado, com os familiares desfrutando de momentos longe dos olhos do público. Mas por trás da aparente paz, tensões cresciam silenciosamente de maneiras que ninguém esperava. Segundo relatos, o jovem príncipe Luís havia se afastado dos adultos durante um momento de tranquilidade nos jardins. Foi então que a neta de Camila se aproximou dele e fez comentários profundamente ofensivos. Os comentários teriam sido dirigidos não apenas a Luís, mas também à sua família. Ainda mais doloroso, os comentários abordaram temas sensíveis envolvendo sua mãe, Catherine, princesa de Gales, e fizeram referências à trágica história da princesa Diana. Testemunhas afirmaram que as palavras foram tão duras e chocantes que Louis ficou tomado pela emoção. Em questão de segundos, o jovem príncipe caiu em prantos e correu de volta para sua mãe, em busca de consolo. A cena, embora breve, foi descrita como profundamente perturbadora por aqueles que estavam por perto, pois quebrou a atmosfera calma da reunião num instante. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos presentes não foi apenas o que aconteceu com Luís, mas a reação de Catarina. Relatos sugerem que, em vez de reagir imediatamente com emoção visível, ela ficou paralisada. Aqueles que a viram descreveram sua expressão como incomumente fria, firme e rigidamente, verbicente controlada. Não era raiva no sentido aberto, mas algo mais silencioso e intenso que deixou os funcionários inquietos. Alguns membros da equipe sentiram que, naquele momento de silêncio, algo importante havia mudado. Dizia-se que a atmosfera ao seu redor mudou instantaneamente, como se uma linha tivesse sido cruzada, uma linha que não podia ser ignorada ou desfeita. O que poderia ter parecido um pequeno mal-entendido familiar para observadores externos é agora descrito por pessoas próximas como algo muito mais sério dentro dos muros do palácio. Nos círculos reais, onde imagem, respeito e discrição são extremamente importantes. Até mesmo um único momento como esse pode ter consequências duradouras. E para muitos que acompanham atentamente, a questão agora não é apenas o que foi dito, mas quais consequências podem advir a portas fechadas. O príncipe Luís correu para a mãe depois de ser insultado pelo neto de Camila, mas Catherine permaneceu em silêncio. Mas será que o silêncio de Catherine sugere que o assunto não é tão sério quanto a reação do filho fez parecer? Ou será que ela estava considerando cuidadosamente uma maneira melhor de lidar com a situação? Se for esse o caso, o que ela poderia estar planejando para o futuro? Vamos desvendar os detalhes intrigantes. O ultimato de Catherine a portas fechadas, longe dos flashes das câmeras, dos eventos formais e da imagem pública cuidadosamente controlada da família. Um momento muito diferente se desenrolou entre o príncipe William e Catherine, princesa de Gales.
Segundo fontes próximas ao palácio, não se tratou de uma discussão acalorada ou de um confronto público, mas de algo muito mais sério, silencioso, tenso e profundamente emocional, que mudou completamente o clima. Relatos sugerem que Catarina confrontou William em particular, com uma forte e emotiva advertência sobre o que havia acontecido em Balmoral. Nessa conversa privada, ela o lembrou de algo doloroso do passado, como a monarquia lutou para proteger a princesa Diana de danos emocionais e da pressão pública. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Ela não permitiria que a história se repetisse com seus próprios filhos. Fontes próximas afirmam que suas palavras carregavam um forte peso emocional, não apenas como esposa, mas como mãe. Falando com profundo medo e instinto de proteção, disse que ela deixou claro que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis jamais deveriam ser expostos ao tipo de tensão emocional, pressão pública ou conflito familiar que outrora marcaram a vida de Diana para William. Essas palavras tocaram em um ponto muito pessoal e doloroso. A conversa trouxe à tona memórias há muito enterradas de sua infância, momentos marcados por confusão, perda e o colapso público do casamento de seus pais. Naquele instante, não se tratava mais de rumores, fofocas de palácio ou mesmo desavenças familiares. Tornou-se algo muito mais pessoal e sério. Segundo fontes próximas à situação, William começou a enxergá-la de forma diferente. O que a princípio parecia um pequeno incidente familiar passou a ser visto sob a ótica da repetição da história. A ideia de que seus próprios filhos pudessem ser arrastados para tensões emocionais dentro do ambiente da realeza o abalou profundamente. Fontes próximas ao palácio descrevem isso como um ponto de virada. O silêncio, que antes parecia a opção mais segura para uma figura da realeza, começou a parecer impossível de manter. Em vez disso, disse que William percebeu que não fazer nada poderia ter suas próprias consequências. Naquele diálogo silencioso, porém impactante, tudo mudou. O que se seguiu não foi apenas uma reação, mas o início de uma postura mais firme, moldada pela memória, pela proteção e pelo medo de que a história se repetisse dentro dos muros da monarquia. Catherine fez William perceber a importância de proteger os filhos de danos emocionais. Mas será que essa conversa permanecerá privada apenas entre o casal? Ou assessores de alto escalão poderão ser convocados devido ao incidente envolvendo o neto de Camila e o príncipe Louis? Se sim, que rumo suas decisões poderão tomar? Vamos descobrir os detalhes. O cerco do palácio começa. Na manhã seguinte ao incidente em Balmoral, o Palácio de Kensington mergulhou em um estado incomum de rígido controle e silêncio. Segundo fontes do palácio, o ambiente era diferente de uma manhã normal e movimentada. Em vez de atualizações de rotina e compromissos agendados, assessores de alto escalão foram discretamente convocados para uma reunião de emergência a portas fechadas. A movimentação da equipe foi restringida e até mesmo as linhas de comunicação foram monitoradas de perto. Em alguns relatos, os telefones foram entregues temporariamente, aumentando a sensação de que algo sério estava sendo tratado nos bastidores. Consultores jurídicos e altos funcionários do protocolo também foram chamados sem aviso prévio. Não houve nenhum anúncio, nenhuma explicação oficial e nenhum sinal visível do lado de fora do palácio de que algo incomum estivesse acontecendo. Contudo, no interior da reunião, o ambiente era descrito como tenso e altamente organizado, como se decisões de importância a longo prazo estivessem sendo preparadas. Foi nesse momento, segundo fontes internas, que o príncipe William entrou na reunião carregando uma pasta com informações detalhadas. O conteúdo da pasta, afirmam, representava uma resposta clara e estruturada aos eventos em Balmoral. Em vez de emoção ou reação, foi descrito como uma análise metódica de como a crescente presença cerimonial da família real de Camila na vida da realeza poderia ser reduzida ou eliminada.
Fontes sugerem que todos os caminhos possíveis para a visibilidade futura foram cuidadosamente revisados. Convites para eventos reais, aparições na varanda, participação em tradições cerimoniais e envolvimento em funções oficiais de contato com o público foram todos examinados e, em seguida, gradualmente descartados. Até mesmo futuras aparições honorárias ou funções simbólicas foram eliminadas gradualmente. Alguns funcionários do palácio mais tarde se referiram a essa mudança interna como o mandato de apagamento, uma expressão usada para descrever a rapidez e a abrangência com que as mudanças foram implementadas a portas fechadas. O que incomodou muitos membros do palácio não foi a raiva ou o confronto acalorado, mas exatamente o oposto. William, segundo relatos, mantive-se calmo, controlado e extremamente concentrado durante todo o processo. Não houve explosões emocionais nem frustração visível, apenas instruções claras e decisões firmes. Por isso, a situação pareceu ainda mais séria para os envolvidos. Não foi estrondoso o suficiente para se dissipar ou ser esquecido. Foi silencioso, preciso e estruturado de uma forma que sugeria finalidade. E para muitos dentro dos muros do palácio, essa abordagem calma fez com que o resultado parecesse não temporário, mas duradouro. William levou a situação tão a sério que convocou seus principais assessores e explicou detalhadamente por que era preciso agir. Mas será que William envolverá seu pai antes de tomar qualquer decisão final? Dada a gravidade da situação, ele optará por agir da maneira que considera melhor. Sem ferir a autoridade ou as emoções do pai? Vamos descobrir. Uma ousada quebra com a tradição real. O que realmente chocou o Palácio de Buckingham não foi apenas a magnitude da resposta de William, mas a forma como ela foi conduzida. Segundo fontes internas do palácio, o detalhe mais surpreendente foi a ordem em que os eventos se desenrolaram. Em vez de primeiro buscar aprovação ou discutir o assunto com o rei Charles, William teria tomado a decisão por conta própria e só informou seu pai posteriormente, por escrito. Para uma monarquia construída sobre séculos de tradição, essa abordagem foi vista como extremamente incomum. O sistema real sempre dependeu de linhas claras de autoridade, onde as decisões fluem por meio de hierarquias estabelecidas e as ações importantes são discutidas antes de serem executadas. Permissão, consulta e acordo cuidadoso sempre fizeram parte da maneira como a instituição mantém o equilíbrio e a estabilidade. No entanto, fontes internas afirmam que, nessa situação, os procedimentos tradicionais não foram seguidos da maneira usual. Disse que Guilherme agiu primeiro e só depois enviou uma carta formal ao rei, explicando o que já havia sido feito. O tom da mensagem, segundo relatos, era respeitoso e controlado, mas seu conteúdo não deixava margem para discussão. Não havia espaço para discussão, nem para pedir conselhos, nem para questionar. Foi simplesmente anunciada como uma decisão final, já em curso e sem possibilidade de alteração. Para muitos cortesãos, o que mais chamou a atenção não foi a decisão em si, mas a firmeza e a inflexibilidade com que foi comunicada. Observadores do palácio descreveram o momento como uma mudança discreta, porém importante, na forma como o poder era exercido dentro da família real. Embora William ainda seja o herdeiro do trono, essa ação foi vista por alguns como uma transição do papel de sucessor à espera para o de autoridade ativa. Segundo fontes internas, foi isso que incomodou muitos dentro da instituição. Isso sugeria um estilo menos voltado para a preparação para o futuro e mais para o controle do presente. Embora tudo fosse tratado com formalidade e respeito, a falta de consulta alterou a forma como alguns cortesãos enxergavam o equilíbrio de poder. Naquele momento, por trás da linguagem polida e das palavras cuidadosamente escolhidas, muitos sentiram que estavam testemunhando algo significativo.
Não se tratava de uma quebra de tradição estrondosa ou pública, mas sim de uma mudança discreta na forma como as decisões eram tomadas e em quem realmente começava a exercer influência dentro da monarquia. William implementou uma diretriz antes de informar seu pai de maneira respeitosa. Mas por que ele foi tão rápido em sua decisão? Teria sido motivado por uma profunda preocupação com o bem-estar emocional de seus filhos. E qual é a sua abordagem de longa data para proteger a saúde emocional das crianças? Agora, vamos explorar a promessa de William, ao longo de sua vida, de criar filhos emocionalmente seguros. O maior medo de um pai, o que tornou o incidente de Balmoral ainda mais doloroso para o príncipe William, segundo fontes próximas, foi o quão profundamente ele contrastou com o tipo de pai que ele tentou ser durante anos. Ao longo do tempo, William falou de forma muito clara e aberta sobre o desejo de proporcionar algo diferente para seus filhos, em comparação com a forma como as gerações anteriores da realeza foram criadas. Ao contrário da antiga cultura da realeza, onde as emoções eram frequentemente escondidas e esperava-se que as pessoas permanecessem em silêncio e fortes, independentemente das circunstâncias, William tem sugerido uma abordagem mais gentil em casa. Ele já falou sobre o desejo de que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis cresçam em um ambiente onde se sintam seguros para expressar seus sentimentos. Sejam eles felicidade, tristeza, medo ou confusão. Para ele, a honestidade emocional não é uma fraqueza, mas algo importante para uma infância saudável. Ele também já falou no passado sobre abandonar a tradicional postura de manter a compostura quando isso prejudica o bem-estar emocional. Essas ideias nunca foram apenas declarações públicas para ele. Segundo pessoas próximas, elas vêm de experiências pessoais reais e de uma profunda reflexão sobre sua própria vida. William sabe, melhor do que a maioria, o que é lidar com a dor emocional em silêncio, enquanto ainda se espera que ele demonstre força em público. A perda da princesa Diana na adolescência, sob os holofotes constantes do mundo, deixou marcas profundas nele. Acredita-se que essa experiência tenha moldado muitas de suas decisões como pai hoje. Por isso, muitos acreditam que William sempre nutriu uma determinação silenciosa de proteger seus filhos de feridas emocionais semelhantes. Ele se esforçou para construir um lar seguro, acolhedor e estável, mesmo com a pressão dos deveres reais ao seu redor. É por isso que, segundo fontes do palácio, a imagem do jovem príncipe Louis correndo em lágrimas por Balmoral o impactou tanto. Não se tratava apenas de um único momento perturbador, mas sim do que aquele momento representava. Para William, pode ter sido uma dolorosa lembrança de tudo o que ele tanto se esforçou para evitar. Naquele instante, a distância entre seus ideais como pai e a realidade que se desenrolava diante dele tornou-se impossível de ignorar. E foi isso que tornou a situação tão pessoal, tão emocional e tão difícil de superar. Além de William ser um defensor da proteção infantil, tanto de seus próprios filhos quanto de outros, o que poderia ter levado a uma situação em que o neto de Camila insultou o príncipe Louis? Será que a família de Camila teve acesso excessivo ao palácio? Se sim, eles realmente tinham direito a esse nível de acesso, ou um privilégio estava sendo usado indevidamente? Vamos desvendar os detalhes. A ascensão do círculo íntimo de Camila. Muito antes do incidente em Balmoral, alguns membros do palácio já demonstravam preocupação com uma mudança discreta, porém perceptível, que ocorria na vida da realeza. A princípio, tudo parecia normal. Os parentes de Camila compareciam a reuniões familiares, participavam de aparições na varanda e, occasionalmente, compareciam a eventos cerimoniais. Havia também fotos cuidadosamente produzidas que mostravam uma família real unida e moderna. Para o público, esses momentos pareceram inofensivos e até mesmo comoventes. Como uma família real moderna se unindo cada vez mais. Parecia um sinal positivo de união e mudança.
Mas, nos bastidores do palácio, sussurros sugerem que nem todos estavam à vontade. Alguns relataram que as mudanças estavam acontecendo rápido demais e de forma discreta demais. Com o tempo, alguns funcionários e observadores da realeza começaram a perceber que o círculo familiar mais amplo de Camila estava se tornando mais visível do que antes, integrando-se gradualmente à imagem pública da própria monarquia. O que começou como aparições raras passou a se tornar algo mais frequente, mais natural e mais difícil de separar da vida oficial da realeza. Segundo esses mesmos relatos, uma crescente preocupação começou a surgir em conversas discretas dentro dos muros do palácio. Alguns acreditavam que a simples proximidade com a família real estava começando a parecer um sinal de importância oficial, mesmo sem a atribuição de um cargo formal. Essa tênue linha divisória entre família e instituição causou tensão entre alguns funcionários de longa data que compreendiam o cuidado com que a imagem da família real era normalmente zelada. Ao mesmo tempo, os problemas de saúde contínuos do rei Charles adicionaram mais uma camada de incerteza à situação. À medida que as discussões sobre o futuro da monarquia naturalmente se voltavam para o eventual reinado do príncipe William, a pressão dentro dos círculos reais aumentou. Questões sobre papéis, influência e rumo a longo prazo tornaram-se mais delicadas e frequentes. Nesse ambiente, até mesmo pequenos momentos ou interações familiares passaram a ter mais peso do que o normal. O que antes poderia ter sido considerado apenas proximidade familiar começou a ser visto com mais seriedade e cautela. Segundo fontes internas, o incidente em Balmoral não foi a causa dessas tensões pré-existentes. Em vez disso, agiu como uma faísca em uma sala onde a pressão já vinha se acumulando silenciosamente há algum tempo. Nesse sentido, não iniciou o incêndio. Simplesmente trouxe à tona, de forma repentina e dramática, tudo o que já estava oculto. Muito antes de William emitir uma diretiva que afetasse Camila, sua família já havia obtido acesso ao palácio. Mas será que Camila aceitará a decisão de William sem contestar? Que esforços ela fará para defender a influência de sua família, que pode ser vista como parte de sua rede de apoio? E o rei Charles ficará do lado da esposa ou do filho? Vamos descobrir. A ruptura no palácio. Segundo o site Palace Whispers, as consequências das ações de William desencadearam uma intensa tensão dentro da família real, especialmente envolvendo a rainha Camila. Dizem que funcionários notaram uma mudança brusca no clima quando ela reagiu fortemente ao saber do ocorrido. Alguns relatos descrevem conversas apressadas, discussões a portas fechadas e uma clara sensação de urgência enquanto ela buscava a intervenção do rei Charles para reverter a situação. Fontes internas afirmam que Camila acreditava que a decisão não deveria ter sido tomada sem o pleno consentimento do rei e que desafiava a estrutura real de longa data. Segundo esses relatos, os corredores do palácio estavam carregados de uma tensão silenciosa, enquanto assessores se moviam rapidamente entre os escritórios, tentando controlar uma situação que se desenrolava rapidamente. No entanto, o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo os cortesãos mais experientes. Disse que o rei Carlos se recusou a contrariar a decisão do filho. Em vez de intervir para reverter as ações de William, o rei optou por não interferir. Pessoas próximas à situação sugerem que sua decisão foi influenciada tanto pelo esgotamento devido às constantes tensões familiares quanto pelos seus atuais problemas de saúde, que lhe têm exercido pressão adicional nos últimos tempos. Mais importante ainda, fontes internas acreditam que Charles compreendeu algo que outros ao seu redor estavam com dificuldade de aceitar. Segundo esses relatos, ele percebeu que o centro de gravidade emocional e prático da monarquia estava gradualmente se deslocando para o príncipe William e Catherine. O papel crescente deles, a confiança pública e a imagem estável estavam se tornando mais influentes na forma como a instituição era vista.
À medida que essa constatação se consolidava, disse que os funcionários do palácio começaram a se adaptar discretamente à nova realidade. Alguns começaram a se alinhar mais estreitamente com a família real de Gales, observando onde as decisões e a influência pareciam estar se concentrando. Não se tratava de uma mudança oficial, mas de um sutil reposicionamento impulsionado pelo instinto e pela percepção da direção futura. Pela primeira vez em muitos anos, a proximidade com o monarca reinante deixou de ser vista como a única fonte de segurança ou influência. O círculo mais amplo de Camilla, antes considerado firmemente estabelecido na vida da realeza, estava agora passando por uma mudança de status e atenção. Dentro do Palácio de Buckingham, muitos cortesãos começaram a sentir que um longo capítulo da vida da realeza estava lentamente chegando ao fim. Não por meio de anúncios repentinos ou declarações formais, mas por meio de decisões discretas, lealdades instáveis e uma inegável sensação de que uma nova era estava gradualmente se formando a portas fechadas. A ordem de William para limitar a família de Camilla após o suposto incidente envolvendo seu neto e o príncipe Luís não foi anulada por seu pai. Mas o que isso implica sobre a crescente influência de William? Poderia sugerir que ele se tornará ainda mais decisivo quando finalmente se tornar rei? E que tipo de governante ele poderá se tornar? Vamos descobrir os detalhes. A formação de um futuro rei. O que chocou alguns membros da realeza não foi apenas o incidente em si, mas a ideia de que a reação do príncipe William talvez não tenha sido tão inesperada quanto pareceu inicialmente para quem estava de fora. Segundo observadores da realeza e pessoas familiarizadas com a vida no palácio, William é visto há muito tempo como alguém que se prepara para um estilo de liderança muito diferente quando se tornar rei. Ao longo dos anos, muitos descreveram o príncipe de Gales como um futuro monarca que não se esquivará de decisões difíceis, mesmo quando essas decisões forem impopulares. Em vez de evitar conflitos, ele é frequentemente visto como alguém que opta por enfrentá-los diretamente quando acredita ser necessário para o bem da monarquia ou de sua família. Juntamente com a princesa Catherine, William também ajudou a moldar uma imagem mais moderna da vida na realeza. Juntos, eles são frequentemente apresentados como uma face mais jovem e acessível da monarquia. O foco que dão aos filhos em valores familiares, bem-estar mental e serviço público contribuiu para construir uma imagem de afeto e estabilidade. Eles também são conhecidos por tentarem proporcionar uma criação mais normal aos filhos, longe de pressão excessiva e distanciamento emocional. No entanto, segundo algumas fontes próximas, existe um outro lado de William que nem sempre é visível ao público. Por trás da imagem pública calma e ponderada, fontes afirmam que existe um homem que pode ser firme, profundamente protetor e inabalavelmente sério quando se trata de sua família ou do futuro da instituição. Esses mesmos relatos sugerem que William não esquece facilmente momentos que considera prejudiciais ou desrespeitosos, especialmente quando envolvem pessoas que ama. Quando pressionado em situações difíceis, disse que ele se torna quieto, concentrado e disposto a tomar decisões que podem não agradar a todos ao seu redor. Após Balmoral, alguns dentro do palácio relataram ter pressentido os primeiros sinais da futura liderança de William. O episódio deixou de ser visto como uma simples disputa familiar e passou a ser encarado como um momento sério, revelando como um futuro rei pode agir quando os limites são ultrapassados e a proteção de sua família se torna prioridade. Para aqueles próximos à situação, o momento serviu como um lembrete de que o futuro da monarquia não se resume apenas à tradição e à imagem, mas também à força, à proteção e à tomada de decisões firmes nos momentos mais importantes. Além da conhecida preferência de William e Catherine por um estilo de monarquia mais moderno, qual foi a reação pública à suposta ofensa envolvendo seu filho?
Mas será que William algum dia suavizará sua posição ou sua decisão é definitiva, independentemente de quem possa ser afetado? Agora, vamos explorar como a monarquia escolheu seu futuro, a poderosa mudança na monarquia. À medida que os relatos sobre as consequências começaram a circular mais amplamente, a atenção pública mudou de forma notável. Em vez de se concentrarem nas divergências internas da família real, muitas pessoas começaram a expressar crescente simpatia pelo príncipe William, pela princesa Catherine e seus filhos. Durante aparições públicas, algumas plateias reagiram calorosamente à família de Gales, oferecendo aplausos, gestos de apoio e encorajamento emocional que refletiam um forte senso de conexão. Ao mesmo tempo, as redes sociais foram inundadas com imagens e vídeos antigos da princesa Diana, especialmente momentos em que ela aparecia protegendo e confortando seus filhos pequenos, William e Harry. Essas memórias antigas carregavam um forte peso emocional para muitas pessoas. Elas foram amplamente compartilhadas, frequentemente acompanhadas de comentários que expressavam preocupação com a possibilidade de padrões dolorosos do passado estarem ressurgindo de uma nova forma. Para grande parte do público, a situação deixou de parecer uma simples fofoca da realeza ou uma distante intriga palaciana. Em vez disso, a situação começou a parecer mais pessoal e emocional, como se uma história familiar estivesse se repetindo. Muitos espectadores a interpretaram como uma questão de se a história corria o risco de afetar outra geração de filhos da realeza. No entanto, de acordo com relatos do palácio, o príncipe William não recuou nem permaneceu em silêncio diante da situação. Fontes internas afirmam que, uma vez tomadas as decisões dentro do palácio, não houve retrocesso, negociação ou flexibilização da posição. A diretriz permaneceu em vigor exatamente como estava, sem alterações ou concessões. Essa postura firme, segundo esses mesmos relatos, enviou uma mensagem muito clara tanto dentro quanto fora dos círculos reais. Isso sugeria que, sob a futura liderança de William e Catherine, a proteção e a segurança emocional das crianças reais seriam tratadas como prioridade máxima. Mais importante ainda, isso viria antes de laços familiares, alianças internas ou tradições antigas ligadas à hierarquia. Para muitos observadores, pareceu ser um sinal discreto, porém poderoso, sobre a direção que a monarquia pode tomar nos próximos anos. Nenhum discurso público explicou o significado e nenhuma declaração oficial esclareceu seu propósito. Ainda assim, a mensagem pareceu bastante clara por si só, e seu impacto foi fortemente sentido tanto por observadores da realeza quanto por pessoas próximas a ela. De forma calma e controlada, a monarquia pareceu apontar discretamente para seu próximo capítulo. Isso sugeriu que o futuro pode não ser mais guiado apenas por tradições antigas, mas também por uma nova forma de pensar, onde proteger os membros da família e respeitar os limites pessoais importam tanto quanto o dever. Ao fazer isso, insinuou uma mudança de prioridades que pode remodelar o funcionamento da família real daqui para frente. O que você acha da diretiva de William? Ele estava certo em adotar uma postura tão firme ou foi longe demais? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.